Olá, estamos fazendo a gravação desse vídeo, que é o quarto, sobre os relatos da criação. Já falamos sobre Gênesis 1, hoje falaremos sobre Gênesis 2, mas relacionando a Gênesis 1. O que nos impressiona em relação a Gênesis 1, como nós dissemos a vocês, é uma lista imensa de patriarcas que é dividida em duas metades. Uma metade diz: Caim uniu-se à sua mulher e ela concebeu e deu à luz Enoque. Enoque teve um filho, nasceu-lhe Irade, que gerou Maiuel, e Maiuel gerou Matusalel e etc. Depois tem a linhagem dos bons, livro da genealogia de Adão. Quando Deus criou o homem, fez a sua imagem, criou macho e fêmea. Adão, tendo gerado, com a idade de 130 anos, um filho à sua imagem, chamou Sete. Depois de eu ter gerado, ele viveu 800 anos, gerou filhos e filhas. Assim, Adão viveu 930 anos e morreu. Sete, com a idade de 105 anos, gerou Enós. E depois de ter gerado, viveu ainda 807 anos, gerou filhos e filhas. E assim viveu 912 anos e morreu. Nós já dissemos que, segundo avalizados autores, que nós estaremos aqui agora oferecendo a vocês, essa lista patriarcal é, na verdade, uma pista falsa. São nomes que não coincidem com a realidade. Ou seja, esses nomes aqui são fictícios. E posso provar isso? Bem, nós temos aqui o seguinte. Primeiro de que tudo, Eduardo Churret, já falamos isso a vocês, que nos diz que havia uma sociedade patriarcal monoteísta e que foi essa sociedade patriarcal monoteísta que construiu aquela lista de nomes intermináveis, chatérrima, e que escreveu o Sefer Bereshit, ou seja, o Gênesis 1. Primeira testemunha a favor de que aqueles nomes não são confiáveis. Então, Sete e Lameque, não sei o que lá. Então, primeira testemunha de que aquela lista de nomes, aqueles nomes não são reais. Né? Foram nomes colocados numa lista para designar uma sociedade que tinha um ideal. E essa sociedade, Eduardo Churret chama de sociedade patriarcal monoteísta. Primeiro testemunho é do Churret. O segundo testemunho vai ser o livro de Jota. O livro de Jota, né, Harold Bloom e David Rosenberg, falando de Abraão, ele diz: Thomas Mann, nos belos romances A História de Jacó e José, fala que há um Abraão de Uru. Uru é o mesmo que Ur, mas o chama de bisavô de José. Contudo, tanto o jovem José quanto o velho Abraão sabiam muito bem que, exceto ao luar, não se tratava de Abraão, aquele inquieto súdito do Sinear. Além disso, nenhum bisavô jamais viveu 20 gerações antes do seu bisneto. Ou seja, Thomas Mann chega à pesquisa de que o Abraão, que aparece saindo de Ur dos Caldeus para ir para a Palestina, que seria bisavô de José do Egito, viveu, na verdade, 20 gerações antes de José. É a segunda palavra abalizada de críticos que mostram que aqueles nomes são nomes, vamos dizer assim, são pseudônimos. É de uma lista secreta de personalidades. Ele vai adiante. Ainda existe outro Abraão,
que é mais de 600 anos anterior ao jovem José. E o que acabamos de falar é o seu bisavô, pois são dois Abraões, mas para a Bíblia são um só, uma vez que a luz de Javé brilha através deles. Ou seja, dois Abraões, um Abraão viveu 600 anos antes de José, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é pai de Isaque e Jacó é pai de José, portanto Abraão é bisavô de José. Contudo, a pesquisa histórica das duas feras aqui diz que esse Abraão, bisavô de José, na verdade, se você tem documentos históricos, ele está a uma distância de 20 gerações de José. 20! Então, nenhum bisavô está 20 gerações distante do seu bisneto. E há outro Abraão, segundo documentos históricos, e esse, então, é mais de 600 anos anterior a José. Então, dois Abraões, um que seria o bisavô de José, mas está distante dele 20 gerações, cada geração vamos colocar 80 anos, 70 anos, 2 vezes 7, 14, então 1.400 anos. E há um outro Abraão mais próximo de José, que está a uma distância de 600 anos dele. Temos mais. Aqui nós temos a nossa enciclopédia Delta Larousse, mitologias do Gange, do Mediterrâneo ao Gange, e aqui, quando se fala aqui dos semitas, mitologia dos semitas, então há uma passagem muito interessante, curtíssima, mas muito interessante, que vai nos dizer que os semitas tinham esse segredo dos nomes. Vou ler exatamente como está ao pé da letra para vocês. Está em francês, mas é fácil. Sancuniaton, historiador fenício, é anterior à Guerra de Troia. Os fragmentos que ele deixou são colhidos por Fílon de Biblos, que nos transmite o que ele disse através de Eusébio de Cesareia, na sua preparação para o Evangelho. A primeira parte é uma cosmogonia de caracteres menos religiosos do que científico. A segunda parte conta histórias do progresso da humanidade, atribuindo invenções civilizadoras a grandes homens cujos nomes pertencem a um vocabulário semita, mas são puras abstrações. Querem que repita? Acho que não precisa. Está aqui. São puras abstrações, logo, aqueles nomes não são verdadeiros. Dele se destaca Misor, hebreu Mishor, que é inventor do selo, e outras divindades, como Cousor, etc, etc. Então, nenhum nem outro. Então, já temos aqui 3 livros, mas ainda vamos pegar um outro. 3 livros dizendo que aquela genealogia não é correta. Vamos pegar a Bíblia, disse a verdade, do Sir Charles Marston. E aqui ele fala de Melquisedeque. E aí ele diz: Melquisedeque, rei de Salém, é o título do capítulo. A palavra Sadeque era um nome ligado ao de Jerusalém. Josué combateu o rei desta cidade, que se chamava Adonisadeque. Nas obras de Sanconiaton, o mesmo historiador, menciona-se um certo Sidic, que se diz ser o mesmo Sedeque, ou Sadeque.
Bem pode Melquisedeque ter sido sacerdote da religião monoteísta patriarcal primitiva, um sobrevivente da aristocracia dos reis pastores. Seu nome foi encontrado em listas e inscrições da Arábia Meridional, segundo dizem. Contudo, a passagem da Epístola aos Hebreus lhe atribui a origem aristocrática mais elevada. 2, 3, 4. Todos os 4 autores dizem que a relação que está na Bíblia, isso já tinha falado para vocês, estou insistindo, das genealogias de Adão, com pessoas que atingem 900, 700, 800 anos de idade, são um tipo de recurso para não dar o nome real dos personagens. Então, provamos então que a Bíblia traz ali uma sociedade patriarcal monoteísta cujos personagens têm pseudônimos. São esses personagens que escrevem Gênesis 1. Por quê? Porque eles são monoteístas. Já foi explicado que havia uma sociedade a qual consta como a genealogia de Gênesis 1 não consanguínea, sendo o nome dos seus membros distantes uns dos outros, porque só era listado quem se qualificava. O autor de Gênesis 1 é 500 anos antes de Cristo, na época de Esdras, com toda a probabilidade um membro dessa sociedade. Por isso o seu relato é monoteísta. Então é talvez o último membro dessa sociedade relatado na Bíblia. Não se sabe o nome dele, mas é o escritor de Gênesis 1. Então, acho que aqui não resta mais dúvida. Então, aquela lista enorme da genealogia da Bíblia, então, 6 livros dizem que são pseudônimos, né, de uma sociedade patriarcal monoteísta que escondia seu verdadeiro nome devido aos objetivos que perseguia. Vimos com que cuidado esse autor expurga todo e qualquer vestígio de politeísmo da sua narrativa, transformando o nome de divindades do panteão das civilizações mediterrâneas em coisas. Mesmo quando esses monstros são escritos, o significado que assumem é o de realidades naturais criados pelo Deus único. Vamos mostrar aqui a vocês. Então, vamos pegar um livro em interlinear, em inglês e hebraico. Então, aqui no início, nós temos o Sefer Bereshit, que ali foi dito que foi escrito pelos patriarcas monoteístas. E aqui está escrito, em inglês está escrito, no princípio Deus criou o céu e a terra. Bereshit bara Elohim. E a terra era desolação e caos. Desolação e caos está escrito aqui, Tohu Vibohu. Tohu Vibohu. E as trevas pairavam sobre a face do abismo das águas. Bom, Tohu e Bohu são reduções de Terhom e Berhom, que são deuses do politeísmo urrita, cassita, dos hititas. Então, o autor monoteísta pegou essas divindades, como já dissemos no vídeo anterior sobre mitologias. Então, a divindade lá na Mesopotâmia era um turbilhão que tinha água doce e salgada. A água doce era chamada Apsu e a água salgada era chamada Terhom. E os dois juntos deram origem ao mundo e aos deuses, na Mesopotâmia. Aqui o autor do Bereshit, como o Eduardo Churré diz, o que é que ele faz? Ele pega a palavra Terhom
e reduz, além do mais funde, já que é um turbilhão de dois tipos de água, doce e salgada. Nós sabemos que o rio deságua no mar, então há uma mistura entre água doce e salgada. Ele aqui não cita Berhom, que seria Berromote, mas pega Terhom com o significado de abismo das águas. Abismo também é Apsu, outra divindade, e reduz, tirando o sufixo final, Mot, Berromote, Terromote, e escrevendo apenas Terhom e Berhom. Está aqui no original hebraico. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui está Tohu e aqui está Bohu. Então aqui estão as duas palavras, Tohu e Bohu. Redução da palavra Terhom. Tudo isso para não incidir no politeísmo. Isso, gente, é o original hebraico. Então, o autor do Gênesis 1 tem um cuidado enorme para não deixar escapar nada que não seja aquela ideia de criação dos patriarcas monoteístas. Isto é consolidado na carta aos Hebreus, a criação pelo pensamento, enquanto que a criação que nós vamos mostrar a vocês no próximo livro vai ser a criação feita, fazendo, aqui não é pelo pensamento. E aí o texto diz assim: no final desses tempos, Deus nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu seu herdeiro universal, por meio do qual já tinha feito os universos, o qual, sendo o clarão da sua glória e expressão do seu ser, sustenta o universo pela palavra de poder, pelo poder do seu pensamento. Tendo realizado através dele a purificação dos pecados, tomou assenso à direita da majestade. Então, aqui o Filho de Deus, segundo a carta aos Hebreus, criou e sustenta o universo pela força do seu pensamento. Mais um argumento a favor de Gênesis 1, daquela genealogia de Gênesis 1. Aí aqui nós vamos agora entrar em Gênesis 2. Então, ficando bem claro de que Gênesis 1 é uma narrativa monoteísta, então que Apsu, que é abismo primordial das águas, é fundido com Terhom, que seriam Tiamat, né? E Apsu também é chamado de Berromote. Então, e é feita uma redução, além deles serem traduzidos como sendo abismo das águas, águas profundas, eles sofrem uma redução, perdendo o seu sufixo, mot, e assim são escritos Tohu e Bohu, que se traduz por solidão e caos, respectivamente. Quando Salomão mandou coligir o acervo sequestrado pelo seu pai Davi, ao conquistar as cidades mediterrâneas em 960 a.C., o escriba da corte escreveu seu relato usando as alegorias, metáforas, formas monstruosas que povoaram a fantasia das culturas de onde foram tiradas. Isso nós já temos dito e já temos mostrado a vocês. Então, vamos agora mostrar. Então, os povos do Mediterrâneo usavam essas formas monstruosas como sendo divindades. E aí, o que é que o autor do Gênesis 1 faz? Tira isso. E o que é que o autor do Gênesis faz? Deixa isso. Mas deixa com certo cuidado. Ele vai. Aqui nós temos 2 dragões. Tudo isso já foi explicado para que se possa ter uma leitura do Gênesis 1 segundo a tradição monoteísta patriarcal, enquanto a divindade criadora e ordenadora do universo de Gênesis 2 não cria pelo poder da palavra ou do seu pensamento, que seria melhor dizer informação. E aí vai entrar agora esse livro aqui.
Então, neste livro aqui, que é de Rafael Patai e Robert Graves, ele vai dar vários relatos da criação e vai dizer por que foi que Jeremias, o profeta Jeremias, arrancou da Bíblia original o relato de Gênesis 3, que eu vou ler aqui para vocês, já li várias vezes. É um escândalo, né? Eu vou ler aqui no Harold Bloom, que está em português. Ali está em espanhol. Aqui está em Harold Bloom, está em português. Ele diz: Yahvé, com a palavra criou o sol, a lua e as estrelas. Como uma tenda estendeu o céu para cobrir o mar, e acima delas dispõe sua corte, fundando-a sobre as grandes águas. Ao criar, Yahvé passou com seu carro sobre o mar, que contra ele se ergueu. Terrom, a mesma Terrom que está em Gênesis 1, significando as águas profundas, rainha do mar, portanto, uma deusa, procurou afogar a criação de Yahvé. Ele foi contra ela em seu carro de fogo, bombardeando-a com granizo e raios. E Yahvé destruiu o vassalo de Terrom, Behemoth, que é chamado Leviatã no livro de Jó, com um forte golpe na cabeça, enquanto matava Rahab, cravando uma espada em seu coração. Ekshek é a deusa das trevas. Não é da noite, é das trevas. As águas retrocederam aterrorizadas com o poder de Yahvé, e Terrom, com medo, capturou. E Yahvé triunfa. Esse é o relato de Gênesis 3. E por que é que Jeremias tirou esse relato da nossa Bíblia? Então, na nossa Bíblia, você não encontra esse relato. Então, se pegarmos a Bíblia que está aqui, você vai ter Gênesis 1, você vai ter Gênesis 2, hoje você não vai ter aquele relato de Gênesis 3. Por quê? Porque é muito semelhante aos relatos da criação, com dragões, com monstros dos povos do Mediterrâneo. Então, ele diz aqui: a Bíblia nos dá breves insinuações de riquezas mitológicas perdidas. Com frequência, a referência é muito sucinta e passa inadvertida. Então, para os filisteus, Samgar, filho de Anat, matou 600 homens com uma lançada, que é com uma lancetada, com um golpe de lança, matou 600 homens. Sem embargo, o Gênesis contém vestígios de relatos acerca de deuses e deusas antigos, disfarçados de homens, mulheres, anjos, monstros e demônios. A Eva, descrita em Gênesis como esposa de Adão, é identificada como a deusa Ebi, grega, esposa do deus da tormenta, Hitita. Então, olha só, Lilith, predecessora de Eva, primeira esposa de Adão, foi excluída por completo da Escritura, porque, recorda Isaías, se tornou um demônio que habitava as ruínas desoladas. Veja-se Isaías 16, 6. Tornou-se também uma deusa da fertilidade e aparece como Lilith ou Lilaque. Há referências pré-bíblicas do anjo Samael, que é, na verdade, Satã, que aparece pela primeira vez na história como um deus patronal de um pequeno reino, Hitita, perto de Aram. Outro deus que desaparece do mito hebreu é Raab, o príncipe do mar, companheiro de Terrom, que Javé mata. Que Jeová, ou Javé, o Deus de Israel, matou com uma espada. Então, 7 deuses planetários da Babilônia e do Egito são assim mencionados na Menorá, o candelabro de 7 braços judeus. Então, o candelabro de 7 braços judeus, na verdade, significa 7 deuses da teogonia babilônia.
Vamos passar um pouquinho aqui a página e vamos ver. Tudo isso Gênesis 1 evitou. E em Gênesis 2 ele deixa muito discretamente na serpente que tenta Adão e Eva. Cada governante que reformar as instituições nacionais, e como o rei Josias se vê obrigado a fazer reformas, tem que escrever um código que tire essas insinuações religiosas, para que continue existindo o grêmio dos profetas que alardeavam, ou seja, espalhavam, né? A sociedade, a ideologia da sociedade patriarcal. Então, no livro do Deuteronômio, publicado por Josias, proíbe-se vários ritos cananeus, entre eles a prostituição ritual, né? Havia a prostituta sagrada, que ganhava dinheiro para dar à deusa, a sodomia ritual, que é o homossexualismo, e todas as formas de idolatria. Quando Zorobabel reconstitui o templo de Javé, este já não tinha competidores. Baal, Astarteia, Anat e todos os outros velhos deuses cananeus haviam sido mortos no que concernia a mentalidade dos judeus que voltavam do cativeiro. Então, o Gênesis, que se vincula com os mitos gregos, fenícios, hititas, ugaríticos, sumérios e de outras partes mais íntimas, é o Gênesis 2, porque o Gênesis 1 eliminou totalmente. Mas os corretores bíblicos não tiveram o devido cuidado de excluir certas coisas favoráveis ao sacrifício humano. Por exemplo, Abraão, Deus pede a ele o sacrifício do filho. Jefté oferece a Javé como sacrifício a filha dele. Então, é uma contradição, já que Abraão sai de Ur, porque lá se fazia sacrifícios humanos. E aí, mais tarde, Javé vai pedir a Abraão o filho dele, Isaque, como sacrifício. E Jefté, embora Abraão seja impedido, Jefté não é impedido. Ele queima a filha, ele torra a filha, ele queima na fogueira. Então, a Eva, que aparece na Bíblia, que é chamada a mãe de todos os viventes, sobrevive no Gênesis, mas, na verdade, os mitógrafos posteriores insistem que ela se formou de um pedaço de Adão. Veja que os gregos também fizeram a mulher responsável pela felicidade do homem, adotando a fábula de Hesíodo acerca da caixa de Pandora. Os mitos gregos explicam as maldições e proibições que regiam, ao cabo de 1000 anos, aqueles que iriam para o inferno grego, Tântalo, se não obedecessem às leis. Estamos em Gênesis 2 já. Aqui, essas divindades são conhecidas do autor, mas ele só vai deixar uma. Então, a principal diferença entre os mitos gregos e hebreus, a parte seu evidente contraste, consiste em que os gregos eram régios, aristocráticos, como explica certas instituições religiosas, em cidades-estados particulares, enquanto que nos hebreus o povo todo tinha acesso a esses mitos. Então, há uma diferença de que as divindades politeístas eram comuns entre o povo hebreu, mas entre os gregos, só quem conhecia eles eram uma elite. Assim, vamos ver, estamos provando que foi arrancada a página que mostrava que o Gênesis 3 foi tirada porque era semelhante ao
aos mitos cananeus. Agora vamos comparar Gênesis 1 e Gênesis 2. Vamos ver o que é que vai acontecer quando a gente comparar. Vamos comparar. Então, tá aqui, ó. Tá arriscado que eu fiz uma bagunça aqui. Mas vocês podem ver o seguinte. Em Gênesis 1, a primeira criação é o céu. Em Gênesis 2, é a terra. Vou chegar mais perto. Gênesis 1, Deus cria primeiro o céu. Em Gênesis 2, cria primeiro a terra. Em Gênesis 1, depois é que vem a terra. Em Gênesis 2, depois é que vem o céu. Depois, em Gênesis 1, vem a luz, e em Gênesis 2, uma neblina. Finalmente, o quarto ser a ser criado em Gênesis 2 é o homem, enquanto que em Gênesis 1 é o último a ser criado, e dele partindo-se a mulher. A diferença é notável. Não são, portanto, a mesma criação e a mesma metade. São duas criações diferentes. Portanto, não é à toa que Gênesis 1 é uma cosmogonia que sofreu censuras, né, para não parecer com os relatos politeístas, né? Mesmo assim, acontece que o relato diz que a vegetação é criada antes do Sol. Por quê? Porque Nergal, deus da vegetação, ocupava o terceiro lugar na hierarquia divina, enquanto que Nabô, deus da astronomia, ocupava o quarto. Então, aquele que era o terceiro na hierarquia, vem primeiro e cria a vegetação. E aquele que ocupa o quarto lugar, vem depois e cria o Sol. Um absurdo que o autor do Gênesis 1, né, monoteísta, com todo o seu cuidado, deixou escapar. Então, Gênesis 2, sem dúvida nenhuma, reflete condições cananeias, ou seja, os mitos e as condições cananeias. Nós sabemos que ficou uma figura do Gênesis 2, que é ainda um vestígio dos dragões e das monstruosidades que aparecem em Gênesis 2, né? Quer dizer, não aparecem assim, disfarçados, aparece apenas a serpente. Vamos mostrar depois. Mas em Gênesis 1 não aparece isso, né? Os anjos que vão aparecer no autor eloísta são dessa forma. E os anjos que vão aparecer em Gênesis 2 têm essa forma, ou são dragões. Essa forma draconiana é mantida na serpente do Éden. Aqui é Tiamat, que tenta Eva e ela cai. Então, por causa disto, eles são expulsos do paraíso, e porque fizeram a escolha errada. Javé dá a eles a possibilidade de escolher se quer viver no paraíso do Éden ou se quer criar um mundo para si. E eles escolhem criar um mundo para si, onde eles possam fazer o bem e o mal como quiserem. Então, essa é a situação onde nós vamos parar, né? A prova em que o casal foi submetido a uma luta desigual, pois a serpente do Éden, um dragão, era muito mais poderoso, era o mais astuto de todos os animais, diz o texto, e aí, num julgamento indene, num julgamento isento, então, colocar um homem e uma mulher com uma mentalidade pequenininha para discutir com a serpente, que era o mais astuto
né? Aqui, ó. Aqui nós temos a cara monstruosa dela, tá? A serpente está enrodilhada na árvore e a Eva está tentando tirar a fruta que ela está dizendo a Eva, tira e coma, tira e coma. Então isso aqui é um resíduo dos dragões. Aqui estamos numa figura mais clara, tá mais evidente, tá vendo? A serpente está aí, tá aqui, ó, tá vendo? A Fúpita está aqui e Eva está aqui. Essa serpente é um resíduo daqueles dragões que nós mostramos a vocês nas teogonias politeístas do Mediterrâneo. Agora, o que me impressiona com isso tudo é o seguinte, né? Fizemos uma pesquisa e, através dessa pesquisa, a ideia do autor do Gênesis 1 de que a criação foi feita por uma informação, ou seja, por algo saído de um pensamento criador, é corroborada por Arnold Hauser, o maior gênio em história social da arte e da literatura. Ele diz que o homem pré-histórico tinha noção de que o seu pensamento era capaz de criar através de uma informação. Está aqui. Isso, além de estar em Arnold Hauser, está aqui em Jacques Monod. A informação é a essência de todos os seres vivos. Está aqui no Dr. Michael Berry. A informação é o centro da célula. E, pasmem, aqui, num compêndio de neurofisiologia, duas cobras, duas feras, atestam que o cérebro humano tem um programa. Aqui são os neurônios que compõem esse programa, parecem barras, e esse programa é feito para que o cérebro humano ofereça ao pensamento do homem uma experiência transcendental, divina. E quem escreveu isso? O Dr. Francisco Rubia, neurofisiologista famosíssimo, e o Dr. Andrew Newberg, mais jovem. Então, para mim, é interessante saber, vejam bem, esse aqui é o final, estamos terminando, esse aqui é o final de uma pesquisa que eu fiz e que coloquei aqui, né, por escrito, de grupos de astrofísicos que começam a trabalhar, além daqueles, ó, aqui são bioquímicos, aqui são neurofisiologistas, e aqui é um antropólogo. E todos eles dizem que Gênesis 1 tem razão. Deus fez tudo, quer dizer, o mundo foi criado pela palavra, por informação. Então, fazendo essa resenha, com um vídeo que eu fui parando e fazendo, então eu encontrei aqui que uma pesquisa foi iniciada em 1933 pelo suíço Fritz Zwick e foi terminada em 1968 por Rolf Landauer, e chegaram à conclusão científica de que Gênesis 1 tem razão. Ou seja, como no Gênesis 1, o universo foi feito pela palavra criadora, ou seja, por uma informação. E, para terminar tudo, na Epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, agora, ela não vai sumir agora, né? Pelo amor de Deus. Na carta aos Hebreus, então vai ser dito que... Sumiu. Onde é que eu botei? Na carta aos Hebreus vai ser dito que... Já li para vocês. Já li. Ela não está aqui fácil. Acho que é por isso, porque eu já li para vocês. Vai ser dito que Deus cria tudo através do seu Filho unigênito, pelo poder do seu pensamento. Ele cria e sustenta a criação. Meu Deus do céu. Aqui
Então, veja vocês, a ciência atesta que Gênesis 1 é um relato confiável, através de vários livros. Está aqui a carta aos Hebreus. Vou ler, vou terminar lendo ela. Tá? O texto diz assim: no final dos tempos, Deus nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu seu herdeiro universal, por meio de quem tinha criado os mundos, o qual, sendo o clarão da sua glória e expressão do seu ser, sustenta o universo pela sua palavra do poder, pelo seu pensamento, pelo poder da sua imaginação, pelo poder de uma informação. Maravilhoso isso? Sim, maravilhoso demais. Pronto, terminamos o vídeo, mas não terminamos o texto. Vamos deixar ainda um restinho ali, porque ainda tem muita coisa sobre Gênesis 2, tem a criação do homem, como é que vai ser em Gênesis 2, né? E vamos ficar aqui então. Gênesis 2, então, mantém o resíduo da serpente, que é o dragão, que tenta Eva para que ela coma a fruta, né? E aí, olha ela aqui, na verdade a serpente, bem olhada de perto, é um dragão, Mas nós vamos mostrar a vocês posteriormente que de dragões a Bíblia está cheia. Ou no Apocalipse vocês vão encontrar uma passagem muito célebre, muito famosa, que diz assim, já estou em 41 minutos, o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, diz exatamente assim: grande e maravilhoso sinal apareceu no céu, uma mulher como o sol se vira de manto. Apareceu em seguida outro sinal, um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. O dragão postou-se diante da mulher para devorar o filho. Então, está aqui em Apocalipse, o último livro. Então, volta de novo para o final da Bíblia, a história dos dragões. E vai continuar aqui. Vi depois surgir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e 10 diademas. A besta que eu vi era semelhante a uma pantera, mas suas patas eram como urso, e a boca era como a do leão. O dragão comunicou-lhe sua força, seu trono e seu poder. Uma das suas cabeças foi ferida, mas essa ferida foi curada. Depois vi outra besta subir da terra. Tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. Então, tem agora, finalmente, a prostituta. Veio a seguir um outro sinal. O anjo falou comigo e diz: vem que eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada à beira das águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua luxúria. E transportou-me em espírito para o deserto. Ali eu vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor vermelha, coberta de palavras blasfemas, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher vestia vermelho e escarlate, adornada de ouro puro. E o anjo disse: eu te explicarei o arcano da mulher e da besta. Então, né, o livro inicia, a Bíblia inicia com Gênesis 1, onde se expurga todo esse tipo de mitologia. Gênesis 2 deixa apenas um, que é a serpente do Gênesis, que São João diz que é o diabo, a serpente antiga, né? É ela aqui nesse quadro que vai fazer com que Eva colha a fruta e reaparece com vigor em Apocalipse. Pronto, 45 minutos, terminamos mostrando a vocês que dragões, anjos, animais fantásticos, né, estão abundantemente na Bíblia, né, no livro de Daniel também tem, exceto em Gênesis 1, que diz que Deus criou tudo pelo poder do seu pensamento.
por uma informação saída do seu pensamento e que sustenta a criação que ele fez. Foi uma pesquisa difícil porque era um vídeo e eu tinha que parar o vídeo em inglês e traduzir, e fiz isso aqui. Então, depois de fazer esse rascunho, então as pesquisas começam em 1923, são cientistas, vamos dar o nome, Fritz Zwick, depois nós vamos para Vera Rubin, depois nós vamos para Vobson, depois nós vamos para Claude Eudes Shannon, depois John Ackbert William, depois nós vamos para Rolf Landauer, e aí termina. Estamos em 1968. Cientistas, astrofísicos, dizendo que a criação tem tudo para ter acontecido segundo Gênesis 1. E é exatamente isto que defende essa escola. Dr. Jacques Monod e Dr. Michael Behe. Então, Gênesis 1 está de acordo com a mais moderna ciência. Gênesis 2 é mito, é mitologia. Ainda temos os dois neurofisiologistas que estão aqui, que também dizem que o cérebro nosso é programado, obedece a um programa. Muito obrigado, deem seu like, a mãozinha é importante, e vamos continuar depois. Já estamos a 46 minutos, vamos chegar a quase 50, mas está aí, mostrando Gênesis 1, a criação pelo pensamento, pela palavra, pela informação, sem dragões, sem monstros, né? Apenas pela ordem de uma informação imperativa. Gênesis 2, onde aparece um Deus fazedor que, vamos lá, um detalhe, que faz o homem do barro, que planta um jardim no Éden, e aí são essas diferenças que agora nós vamos ver. Começando pela tentação de Eva, pela serpente, que é um dragão. Tá bom? Então, percam o vídeo e se preparem para o próximo. Esse foi o quarto da série, né? A criação, as narrativas da criação dos vários povos, enfatizando principalmente Gênesis 1 e Gênesis 2. Então, até o próximo vídeo.